Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Pedro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não esqueça de dar o seu like nos nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, é totalmente grátis. E não deixe de compartilhar os vídeos com os seus conhecidos, amigos, familiares e colegas. Vamos então ao nosso segundo vídeo sobre 1ª e 2ª Pedro. Nós estamos estudando 1 Pedro, nós já vimos a saudação e começamos hoje até o verso 12 a falar sobre o louvor a Deus. O que ou por que Pedro entendia ser devido louvar a Deus? Se precisasse de algum convencimento do porquê nós devemos louvar a Deus. Mas Pedro vai nos elencar uma série de circunstâncias que nos levam a fazer o verdadeiro louvor a Deus. E ele começa a falar de uma das causas, uma das razões pelas quais nós devemos louvar a Deus, que é a ressurreição. Mas essa ressurreição significa o quê? Bom, Deus é Senhor, mas no Novo Testamento ele também é apresentado como Pai. Jesus Cristo o chama mais de uma vez de Pai. Ora, Deus como Senhor é uma coisa de temor, é uma coisa de reverência, é uma coisa de louvor, mas é um pouquinho mais longe. Quando nós falamos que Deus é Pai, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. E isto vai significar, mais para frente nós vamos ver, em uma adoção, no sentido de que agora faremos parte de uma família e de uma intimidade com aquele que é Senhor, mas que também é Pai. E se ele é Pai de Jesus Cristo, nós, como irmãos mais novos, adotados através do sacrifício de Cristo na cruz, também podemos chamá-lo de Pai. Este novo nascimento se deu por quê? Porque ele é resultante. O novo nascimento veio da salvação. Então nós temos uma vida nova porque nós fomos salvos. E nós fomos salvos por quê? Porque Deus manifesta a sua misericórdia na ressurreição de Jesus. E quando ele faz isso, quando Jesus é ressurreto, quando ele ressuscita, ele traz para nós, ele alcança a nossa vida, a misericórdia de Deus nos alcança. E, portanto, na nossa vida, na vida dos eleitos, resulta em salvação. Então, há uma regeneração, um novo nascimento. Mas como é que, como Nicodemos perguntava, como é que alguém já nascido pode nascer de novo? Então, aqui, o que ele está falando nessa ressurreição, nesse novo nascimento, nessa salvação, é, em verdade, uma regeneração. E nós temos 3 situações interessantes aqui, 3 aspectos interessantes aqui. Primeiro, a regeneração, o novo nascimento, a salvação está em acordo com o caráter de Deus. E qual o caráter de Deus
que nós observamos num primeiro momento e é mais nítido no caso da regeneração, da salvação, do novo nascimento. É a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia para conosco e, portanto, Ele nos regenera, Ele nos salva, Ele nos traz um novo nascimento. O segundo é em criar uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança de todas aquelas promessas que estavam lá no Antigo Testamento e que agora se fazem renovadas para nós, os seus eleitos. Porque à medida em que nós fomos eleitos, nós também recebemos uma renovação de esperança, de promessa específica agora para um povo novo. Em terceiro lugar, que nós precisamos observar é que Deus usa para fazer tudo isso, para realizar tudo isso, Ele usa a ressurreição de Jesus. Como Ele foi o primeiro ressurreto, Ele foi o primeiro a vencer a morte, nós o seguiremos conforme nós vamos ver na sequência do estudo da carta. Ele dá, portanto, uma esperança. E eu já falei aos amados, a esperança é viva. O que é uma esperança viva? Uma esperança viva é aquela que se renova, que está sempre se renovando. Mas só é possível renovar a esperança quando nós temos confiança naquele em que nós depositamos nossa fé. Se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, essa esperança ela é renovada em nós dia após dia. O propósito é, portanto, não só a esperança, mas também a herança. Esperança e herança, que tem três características importantes aqui, segundo Pedro. Ele é incorruptível. O que é ser incorruptível? Aquilo que não perece, aquilo que não apodrece, aquele que não se deteriora, aquele que, inclusive, em algumas partes ele fala, não é como o ouro que enferruja, que desaparece, que se perde. Ora, o ouro era um metal nobre. A fé é mais nobre ainda. Ela não apodrece, ela não perece, ela não se deteriora. No grego, isso é aftarton. Aftarton quer dizer incorruptível, que não se corrompe. Ele não tem mácula, ele não tem pecado, ele não tem sujeira, ele não tem contaminação. É uma esperança e é uma herança limpa. É uma herança límpida, sem contaminação. Não está suja. Amianton quer dizer sem problema nenhum. Ele é inalterável. Uma vez dada a palavra de Deus, ela não muda. Portanto, ela disse imarcessível, que é amaranton, na palavra no grego original amaranton, que nós podemos traduzir por imarcessível ou inalterável. Essa ressurreição, além de todas essas características, ela vai nos mostrar, como eu já falei anteriormente, que o crente, que o cristão, ele vai pertencer agora a uma outra família. Ele é adotado. Nós somos adotados. A nossa família é uma família nova. É uma família que nasce através de um sangue. Mas não é um sangue de família, é um sangue de Jesus. É isso que nos aproxima, é isso que nos dá a característica hereditária. Nós, como adotados, nós temos direito à herança.
E esta herança, ela é composta de quê? Ela é composta de imortalidade, de pureza e de beleza. O processo dessa ressurreição, desse novo nascimento, desta renovação, é um processo que envolve, por um lado, o poder de Deus. Sem ele nada poderíamos fazer. Mas, por outro lado, na nossa parte, a fé que nós exercemos. Então, a gente percebe aqui que a iniciativa vem, num primeiro momento, de Deus, porque é do seu poder, é da separação do seu filho para morrer por nós. É um plano que ele tinha lá na eternidade, lá atrás ele tinha. E ela pode vir a ser efetivada, ela pode vir a acontecer com uma resposta nossa. A nossa resposta é fé. Então, pela fé, nós somos salvos. A salvação é o mais abrangente de todos os temas. Entre esperança, entre herança, nós estamos falando também de salvação. Estamos falando de esperança, estamos falando de herança, mas estamos falando de salvação, que engloba tanto um quanto outro. Esta revelação traz uma coisa, traz a ideia, né? Eu revelei. O que é revelar? É uma coisa que estava escondida e que eventualmente vem à luz, vai ser conhecido das pessoas. Então ela já existia. O plano de Deus já existia, mas ele foi revelado num tempo correto, num tempo específico. Este tempo nós chamamos de Kairos. Amados, existem duas palavras no grego para tempo. Existe Kairos e existe Cronos. Daí cronologia. Então, quando eu estou falando de um tempo do nosso mundo, de um tempo hoje, quando é que eu estou gravando este vídeo? Quando é que este vídeo vai ao ar? Quando é que você vai assistir o vídeo? Eu estou falando de cronos, eu estou falando de tempo. Estou falando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estou falando de tempo, dia 1º, 2, 3, 4. Estou falando de tempo no sentido de cronos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus se chama Kairos. Kairos quer dizer um tempo oportuno. E várias vezes Pedro vai falar no último tempo, nos últimos dias, né? No final dos tempos. Isto é Kairos Ekato, ou seja, é o escatológico, é os últimos tempos, o que vai acontecer nos últimos tempos. Nós sabemos uma parte. A nós foi revelado o plano da salvação. O nosso futuro, a nossa eternidade ainda está para ser entendida, revelada plenamente, quando todo o véu vai ser tirado. E aí nós saberemos o Kairos Echato, o Kairos escatológico, os últimos tempos. Mas existe também uma outra situação pela qual Pedro acha que nós devemos louvar a Deus: os sofrimentos e as dificuldades ou provações. E aí você fica pensando, como assim louvar a Deus por sofrimento e dificuldade? Nós devemos louvar a Deus porque Ele ressuscitou a Cristo. E neste processo de ressuscitar a Cristo, Ele nos trouxe salvação, Ele nos trouxe regeneração, que é o que a gente está vendo até aqui. Ele coloca diante do povo, diante dos seus eleitos, um futuro glorioso. Mas, no presente,
Deus nos guarda. Porque, amados, nós já dissemos isso no outro vídeo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E o mundo está entregue. Então, veja, aqui nós passamos tribulações, nós passamos sofrimento, nós passamos dificuldades. E estas dificuldades, elas são amenizadas porque Deus nos guarda mediante a nossa fé naquele que é maior do que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas provações e tribulações. A salvação, ela engloba, sim, um novo nascimento. Ela engloba, sim, a esperança e a herança que a gente viu. Ela engloba, sim, essa revelação salvífica. Mas ela também engloba a proteção de Deus, a guarda de Deus, enquanto nós estamos aqui, neste mundo que não é o nosso mundo, nós não pertencemos a ele, mas nós estamos aqui. O autor, então, Pedro, ele diz para que nós, mesmo em sofrimento, que a gente rejubile. E ele dá razões para isso, né? Ao mesmo tempo em que nós somos exultantes pela herança, pela salvação, pelo novo nascimento, por tudo isso que nós vimos até agora, por um lado, nós também somos entristecidos, contristados. E isso parece um paradoxo, né? O crente é aquele que exulta, mas é aquele que está triste. Então, veja lá, como isto é possível? Porque aqui, no sofrimento e nas dificuldades, existe a mão de Deus que atua, o poder de Deus que atua. Ele não permite, amado, entenda isso. Pare um pouquinho e entenda isso. Preste muita atenção a isso. Deus, pela sua mão, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, ele não permite que as provações, que as tentações, que as dificuldades, que os sofrimentos sejam maiores do que os ombros dos crentes. Ele não permite isso. As provações são vistas por Pedro como tentações também. Então, pode ser sofrimento, dificuldade, provação, pode ser tentação, certo? E aqui está uma forma de provar o nosso engajamento com Deus. Nós não somos obrigados a aceitar Deus. Nós, se aceitarmos, nós temos uma série de bênçãos, o shalom de Deus, a salvação, o novo nascimento. Mas, se nós não aceitarmos, e nós não somos obrigados a aceitar, nós vamos ter que arcar com as consequências da nossa decisão. Nós somos livres para termos um compromisso com Deus. Somos livres. Se nós tivermos, nós temos um fim. Se nós não tivermos esse compromisso, nós teremos outro fim. Então, nós seremos responsáveis pelas consequências da nossa livre decisão, do nosso livre compromisso. Nós não estamos à mercê do destino, nós estamos à mercê de Deus. E aí vale a fé que você professa em Deus. Aquilo que Deus permite ou não permite para o teu crescimento. E Pedro começa a explicar agora, revelando para nós agora, o porquê da provação, o porquê da dificuldade, o porquê do sofrimento. Não só o porquê, não só a razão, não só o propósito, mas também da necessidade disso tudo. A provação visa a aprovação. Então, ser provado
vai resultar em ser aprovado no dia do julgamento final, quando Jesus se revelar na sua vinda final. No momento, nós podemos estar recebendo afrontas. Eu posso ser afrontada, desprezada, insultada, discriminada. Você pode estar recebendo afronta, desprezo, insulto, discriminação por ser do povo de Deus. Mas, meu querido, no dia de Cristo, no dia que Cristo voltar, todos nós, por causa de Cristo, por causa da nossa fé em Cristo, porque nós não vacilamos e não largamos, nós receberemos louvor, glória e honra. No juízo final, meu querido, o homem aprovado na fé, aquele que foi testado e aprovado, a ele é concedido por Deus aquilo que somente a Deus pertence, mas que lá na eternidade vai ser compartilhada conosco. O louvor como reconhecimento de que nós pertencemos a Deus. A glória como participação da sua natureza, porque nós deixamos de ser o que somos e passamos a ser parecidos, cada vez mais semelhantes, iguais a Cristo. E a honra como aceitação por parte de Deus. Amados, lembremos-nos daquilo que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Então veja lá, crer é a fé que vai fazer a diferença no final. Ele é a salvação. Deus trouxe salvação a partir da vinda, da morte, do sacrifício, do sangue do seu Filho na cruz. Salvador e salvação é o motivo da nossa alegria. E se nós somos provados, maior ainda a nossa alegria e maior ainda o louvor, porque ao ser provado, eu poderei ser aprovado se eu não esmorecer lá no final. Fé é uma grandeza. Ela tem início e ela tem fim. O início é quando nós recebemos a mensagem do Evangelho. É quando nós nos convertemos. Fim é no dia em que se tornar concreto. Verdade final, lá na eternidade. Fim, aqui, é o sentido em que nós alcançamos o propósito. E qual é o objetivo? Qual é o fim da fé? É a salvação das nossas almas. Amém, amados? Bons estudos.